Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é o Espírito Santo como agente de missões. O Espírito Santo como agente de missões. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Havia quem? A saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Espírito Santo, essa é a palavra inspirada pelo Senhor, pelo seu poder, e nós queremos mais uma vez contar com a sua unção, com a sua graça para ministrar o coração da tua igreja. Fala conosco nesta noite, nós estamos à disposição do Senhor. Amém e amém. Queridos, a igreja, ela não é outra coisa na terra senão uma agência missionária. A igreja existe aqui para trazer o mundo para Jesus. A igreja existe aqui para evangelizar o mundo, para levar Cristo ao coração das pessoas por meio da sua palavra e trazer as pessoas a Cristo, trazer as pessoas ao Senhor Jesus. Agora, Jesus, quando ele comissionou a sua igreja, ele deu uma ordem dizendo: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Jesus ordenou que eles não se ausentassem de Jerusalém até que o Espírito Santo descesse do céu e os batizassem com o Espírito Santo, eles fossem então revestidos de poder. Para quê? Aí Atos 1:8 complementa dizendo: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então é importante nós observarmos que a comissão, ou a grande comissão, a evangelização do mundo, passa pelo entendimento de que a gerência dessa obra, a gestão dessa obra, a eficácia dessa obra, ela exige a presença do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ou seja, toda essa gestão, toda essa gerência é do Espírito Santo de Deus. Uma igreja sem o Espírito Santo não é igreja. Obra missionária sem o Espírito Santo não é obra missionária. Missionário sem o Espírito Santo não é missionário. Pastor sem o Espírito Santo não é pastor. Crente sem o Espírito Santo não é crente. Porque a nossa vida vem do Espírito Santo. E para que o propósito de Deus seja realizado em nós, nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo de Deus. E nesse texto que nós lemos aqui, eu tenho algumas revelações importantes para fundamentar esta gestão do Espírito Santo sobre a obra missionária, para fundamentar esse tema que eu trago esta mensagem, onde eu digo que o Espírito Santo é o agente de missões aqui na terra. Primeiramente, no primeiro versículo do capítulo 13, nós vamos encontrar o texto dizendo: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores. Havia profetas e doutores. Quando nós falamos de profetas,
Isso implica um dom espiritual, isso implica uma capacitação sobrenatural. Mas quando nós falamos de doutores, isso implica muitas das vezes uma capacitação natural. Então, queridos, o que nós observamos aqui? Uma coisa não dispensa a outra. O conhecimento teológico, ou mesmo o conhecimento filosófico, ou das coisas naturais, não vai resolver sem a presença, sem o poder do Espírito Santo. Ou seja, é perfeitamente capaz de unir as duas coisas na igreja. Nós precisamos aprender que conhecimento e unção se completam. Um não dispensa o outro, e um sozinho não faz as coisas acontecerem, mas os dois se completam para a glória do nome do Senhor Jesus. Se nós pegarmos hoje, dentro do nosso contexto atual nas igrejas, nós vamos observar que muita gente que às vezes se declara estudado, conhecedor das Escrituras, teólogo, mestre em teologia, doutor em teologia, muitas das vezes dispensam a unção, desprezam e dispensam a oração, desprezam e dispensam as profecias. Quanta gente arrogante que chega e diz: não, eu já passei dessa fase, eu não sou mais esse menino para estar falando língua estranha na igreja, eu não sou mais essa criança para estar acreditando em profecia. Alguns chegam a dizer: não gosto de profecia na igreja, entendo que isso já passou, acho que isso não é mais preciso. Queridos, mas nós observamos aqui em Antioquia, naquela igreja, a Bíblia diz que havia profetas e doutores. Os dois comungavam, os dois grupos estavam juntos, porque os profetas valorizavam o conhecimento, enquanto os doutores também valorizavam a unção do Espírito Santo. Vou repetir para você entender: os profetas valorizavam o conhecimento e os doutores também valorizavam a unção do Espírito Santo. Você, como doutor, precisa do poder do Espírito Santo, porque o doutorado não capacita ninguém para fazer missões e para fazer a obra do Senhor. Para fazer a obra do Senhor, nós precisamos do poder do Espírito Santo. Mas aquele que tem o Espírito Santo, que é dado a qualquer um, precisa buscar o conhecimento da palavra, porque você vai pregar o Evangelho, você vai anunciar a Cristo, e para pregar o Evangelho é preciso conhecer o Evangelho. A Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então a gente erra quando não tem conhecimento. É por isso que as duas coisas precisam caminhar juntas. A igreja missionária, ela tem profetas e ela tem doutores. E o texto vai dizer aqui, queridos, que alguns doutores foram criados com Herodes. Quem era Herodes? Era um título de um governador. Tetrarca significa que ele governava 3 províncias, era uma tetrarquia, ele governava pelo menos 3 províncias. Então alguns funcionários, alguns criados com Herodes, que eram doutores, que eram profundos conhecedores da lei, agora estavam na igreja de Antioquia. E sabe por quê? Que a igreja entrou no palácio, aleluia, é porque homens cheios do poder de Deus conseguiram transpor a barreira, aleluia, que às vezes até o conhecimento impõe, para que a manifestação e a expressão do Evangelho fosse compreensível àqueles doutores, e agora eles estavam servindo ao Senhor Jesus na igreja do Senhor. Então, queridos, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o conhecimento não substitui a unção, e a unção não substitui o conhecimento, mas os dois se completam. Deus vai te dar conhecimento e Deus vai te dar unção para fazer a obra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo ponto que eu observo, diz o versículo 2: e servindo eles ao Senhor. A obra missionária, irmãos, ela não é feita por quem quer governar, por quem quer mandar. Ela é feita por quem quer servir. Nós estamos vivendo um tempo que se está diminuindo muito
o crescimento da igreja, as conversões, está se diminuindo muito, queridos, o avanço da obra, porque há muita gente querendo mandar e querendo governar e pouca gente querendo servir. As pessoas estão atrás de títulos e não estão atrás da obra, do serviço. As pessoas estão querendo a posição ao invés de se doar ao serviço da causa do Senhor Jesus. Só que a grande comissão implica trabalho, a grande comissão implica serviço, e o crente chamado por Jesus, cheio do Espírito Santo, a principal característica dele é a disposição para servir. Serve quem não é preguiçoso, serve quem não é displicente, serve pessoa que verdadeiramente é chamada para o Senhor, que não vive no mundo da lua. É tanto que a Bíblia manda provar aquele a quem nós vamos impor as mãos para consagrar. Hoje tem muita gente que cruza os braços e diz: não vou porque eu não sou um presbítero na igreja, eu não sou um pastor, eu não sou uma missionária, eu não sou um diácono, e não querem fazer nada. Carteira, credencial não faz pastor, credencial não faz diácono, credencial não faz presbítero. O que faz pastor, o que faz diácono, o que faz presbítero é servir. Porque a palavra do Senhor diz primeiro sirva, aleluia. E se for aprovado no serviço, aí recebe a consagração, aí recebe a ordenação, aí recebe a indicação. Porque funções ministeriais, queridos, cargos ministeriais, não são títulos, são reconhecimento do serviço prestado por alguém. Eu vou repetir: títulos, funções ministeriais, cargos ministeriais não são títulos, é o reconhecimento do serviço prestado por alguém. Quem não serviu, quem não passou pela experiência, nunca mereceu o título, nunca fez jus ao título. É contrário às escrituras sagradas, porque primeiro sirva. A igreja precisa aprovar o trabalho daquele que está sendo indicado. É depois de aprovar. Paulo diz a Timóteo: sobre ninguém impõe as mãos precipitadamente, porque o espírito do serviço precisa repousar sobre aquele que está aspirando à vocação ministerial. Até porque, queridos, o servir na obra missionária, e eu estou aqui tratando de uma maneira comum a obra missionária, porque eu sou adepto da tese, da corrente, de que só há uma obra da igreja, que é a obra missionária. Só há uma razão para a existência da igreja. Tudo na igreja se resume em missões. Ide, ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas. Prega o evangelho para ganhar a pessoa para Jesus, depois ensina, discipula para consolidar, e depois treina essa pessoa, capacita essa pessoa para que ela possa multiplicar. Esse é o processo que tem que acontecer na igreja. Nós temos os evangelistas de frente, que vão buscar, que vão trazer. Aí aqui dentro tem os evangelistas discipuladores, que vão discipular, que vão solidificar, que vai ensinar essa pessoa a respeito da doutrina do Senhor Jesus. E depois nós temos os treinadores, os professores, que vão capacitar essas pessoas para que elas multipliquem, elas também se tornem ganhadoras de alma. Ninguém é chamado para ficar no mesmo estágio, ninguém é chamado para ficar parado, ninguém é chamado para esquentar banco. Há um processo de evolução espiritual que as pessoas precisam experimentar, e o Espírito Santo foi dado para que esse processo aconteça continuamente na igreja, e a igreja cresça, trazendo o mundo aos pés do Senhor Jesus. É por isso que todos os crentes são convidados a servir. Todos os crentes precisam desenvolver a virtude do serviço. Deus não
quer preguiçoso em sua obra. Já cantavam as crianças há muitos anos atrás. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus quer gente que esteja disposta a trabalhar. Quando Jesus fala do trabalho, ele diz: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Quando Jesus fala do trabalho, ele conta a parábola daquele homem que saiu a chamar gente para trabalhar, na primeira hora, na segunda hora, na terceira hora, e até a 1/10 hora, ele está chamando gente para trabalhar. Isso implica a sua obra. As pessoas são chamadas para servir. Aleluia! Nós somos chamados para servir. Quando ele fala da sua obra, ele diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tem muita gente que só quer ser chefe, tem muita gente que só quer dar ordem, tem muita gente que só quer mandar, tem outros que só querem cobrar, tem outros que só querem exigir. Mas Jesus está dizendo: manda trabalhadores, venha trabalhadores, ore por trabalhadores. Eu preciso de trabalhadores, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Nós precisamos de trabalhadores. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, que há muita gente querendo ser servida, mas não querem servir. Só que o chamado nosso é para servir, não para sermos servidos. Deus está contando com você no seu serviço. A terceira lição é: e jejuando. Ou seja, o jejum fazia parte daquela igreja. Para que serve o jejum, pastor Jonas? Jejum é para sacrificar a carne. Jejum é para matar a carne e fortalecer o espírito. Quando nós jejuamos, nós nos tornamos menos carnais e mais espirituais. Quando nós jejuamos, nós nos tornamos menos carnais e mais espirituais. É por isso que o jejum não pode desaparecer da igreja. Aquela igreja em Antioquia era uma igreja que jejuava, que se apresentava, independente de ter profeta, de ter doutor, de ter gente capacitada. Aquela igreja servia e aquela igreja jejuava. A quarta lição que eu aprendo aqui, queridos, ainda no versículo 2 é: disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Aquela igreja era uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, como agente de missões, ele precisa ser ouvido, ele precisa falar. Irmãos, nós estamos caindo numa situação muito perigosa, porque por ausência da voz do Espírito, os homens estão criando meios para resolver as suas questões, para resolver os seus problemas. Lembro-me de ouvir o pastor Abiezer Apolinário, que nos contava que o seu pai, pastoreando a igreja ali no Nordeste, uma certa feita, ele orou por cerca de 90 dias para colocar um dirigente na congregação. Ele orou 90 dias, porque não podia colocar uma pessoa se Deus não falasse quem era, se Deus não mostrasse quem era. E Deus demorou 90 dias, e ele passou dias e noites em jejum, em oração, para que Deus falasse quem era o dirigente, até o momento que Deus mostrou, que Deus disse: é fulano de tal que precisa ser colocado na igreja tal. Mas hoje nós vemos aí em grandes ministérios que você coloca um dirigente hoje e tira amanhã, porque o Espírito Santo já não fala mais. Você coloca um no mês e troca no outro. Achei que dava certo aqui, mas não deu. Ou coloquei nessa aqui, mas eu acho que vai dar mais certo ali. E as coisas vão se atropelando. E nós muitas das vezes temos uma série de crentes doentes, e até mesmo de obreiros doentes, de púlpitos doentes, de púlpitos sendo fracassados por falta de ouvir a voz do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a valorizar a voz do Espírito Santo. Nós não podemos desistir de orar ao Espírito Santo, de pedir que o Espírito Santo fale conosco.
de ter paciência para, no silêncio de Deus, no silêncio do Espírito Santo, nós não tomarmos atitudes carnais e fazemos as coisas segundo o nosso próprio pensamento, porque o Espírito Santo ainda é o Senhor da igreja, o Espírito Santo ainda é o gestor da igreja, o Espírito Santo ainda é o gestor da obra missionária. Se em algum lugar o Espírito Santo deixou de gerir, deixou de falar, infelizmente o que eu devo informar é que esse lugar, essas pessoas, esse pastor, esse ministério já não representa mais a igreja do Senhor Jesus, porque na igreja do Senhor Jesus o Espírito Santo precisa dirigir. Disse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala, e o Espírito Santo falou na igreja de Antioquia. O Espírito Santo ainda é o mesmo, o Espírito Santo ainda está na terra, o Espírito Santo ainda dirige a igreja do Senhor Jesus, e nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Ele dá nome aos missionários que ele quer que fossem apartados. Poderia ser que Paulo quisesse ser o pastor presidente da igreja de Jerusalém. Primeira decisão: eu vou para Jerusalém, eu tenho muito conhecimento da lei, talvez fosse o melhor dos discípulos ali. Paulo era um dos que falava pelo menos 4 idiomas daquela época, os principais idiomas daquela época. Era um homem muito capacitado e talvez fosse indicado para presidir a igreja, governar sobre os outros apóstolos ali. E ele até quis ir a Jerusalém, mas o Espírito está dizendo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aí eu aprendo mais uma coisa, que a obra é do Espírito Santo, a obra não é do homem. E ele vai separar Paulo, vai separar Barnabé, não para uma obra de Pedro, não para uma obra de João, não para uma obra do Tiago, ou não para uma obra autônoma do próprio Paulo e do próprio Barnabé, mas para a obra dele, aleluia, porque o Espírito Santo foi enviado por Deus para prosseguir com a obra do Senhor aqui na terra. Ele é o dono da obra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluias. E aí, queridos, nós vemos que aqui na obra do Senhor, quem vai é o melhor, não é o pior. Eu estava ministrando numa conferência de missões e refletindo sobre esse tema, onde nós observamos, como eu disse para vocês, da qualidade de Paulo, da qualidade de Barnabé, que Deus não manda os piores para a obra missionária. Hoje, os indesejados na igreja, os indesejados na obra, é que são enviados. Manda esse irmão para longe, dá muito trabalho aqui na igreja. Manda esse obreiro lá, né, para o Jequitinhonha, lá para longe. Manda esse aqui, né, lá para o Afeganistão, para lá, quem sabe ele morre para lá. É assim que fazem hoje. Mas o Espírito Santo escolhe os melhores. Escolheu Barnabé, que era um profundo discipulador, um homem de um coração tremendo. Ele foi quem discipulou Paulo, e agora escolhe Paulo, que é um homem versado em letras, que é um poliglota, que é um homem conhecedor das leis do seu tempo, que tem toda uma capacidade para transitar em qualquer ambiente. E Paulo então e Barnabé são enviados para a obra do Senhor Jesus. Deus, ele sempre busca os melhores e capacita os melhores. E quem são os melhores? São aqueles que se deixam ser capacitados pelo Senhor, são aqueles que estão dispostos a servir, são aqueles que se entregam completamente para que a grande comissão seja uma realidade e seja feita para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí, queridos, o terceiro versículo vai dizer assim: então, jejuando, orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Eles oram no versículo 2, mas eles continuam orando, aleluia, e jejuando no versículo 3, para chamar
para indicar, tem oração e tem jejum e tem a voz do Espírito Santo. Para enviar, tem oração e tem jejum e tem a imposição de mãos. Aleluia. E aí o versículo 4 completa dizendo: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quem é que está enviando? É o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o agente, ele é o gerente da obra de Deus, ele é o principal agente de missões, é ele que vai enviar, é ele que vai determinar a ida no momento certo, na hora certa. Enviados pelo Espírito Santo, eles foram, porque o Espírito Santo está determinando o lugar para ir. O Espírito Santo está falando para onde que é para ir. Ah, Senhor, para onde que a gente vai? A gente vai para Atenas? A gente vai para Roma? A gente vai para Jerusalém? Não, o Espírito Santo os enviou para Seleucia, e dali os enviou para Chipre. E nós vamos observar que a primeira viagem missionária de Paulo, toda guiada pelo Espírito Santo. E se nós tivéssemos tempo, nós íamos ler alguns textos que vão dizer que Paulo até sentiu vontade de pregar em algum lugar, quis entrar em alguma cidade, mas o Espírito Santo o impediu de entrar naquele lugar e de pregar naquele lugar, e depois o enviara para outro lugar, porque o Espírito Santo é quem comanda a obra do Senhor, é quem comanda a vida do missionário, é quem comanda, aleluia, o obreiro do Senhor. Queridos, o versículo de número 8 diz assim, ó: mas existia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Paulo, ele está aqui evangelizando o procônsul Sérgio, e nós sabemos que cônsul ou procônsul é uma autoridade de um determinado país em um determinado lugar. E o versículo 5 vai dizer que Paulo anunciava a palavra de Deus nas sinagogas, e quando ele atravessa ali a sinagoga, ele chega à ilha de Pafos, e ali, enquanto ele evangeliza o procônsul Sérgio Paulo, esse falso mágico, esse mágico tenta impedir aquele homem de ouvir a palavra de Deus, enquanto o homem procura muito ouvir a palavra de Deus. Eu vou abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui. O que é que a gente tem que pregar, irmãos? A gente precisa pregar a palavra de Deus. O que é evangelizar? É pregar a palavra de Deus, é falar da palavra, é falar de Jesus. Jesus é a palavra viva, e Jesus é aquele que precisa ser anunciado ao mundo. Jesus é aquele que transforma o pecador, que perdoa os seus pecados, que pode levar o homem para os céus. Então, o que nós temos que pregar? Nós temos que pregar a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos ocupar mais o nosso tempo com a palavra de Deus. Hoje, muitas das vezes, nós somos instados, seduzidos a compartilhar tanta coisa, a compartilhar escândalos, a compartilhar problemas, a trazer, a manifestar os problemas internos das congregações, das igrejas, e proliferar isso. Mas não é do nosso interesse, queridos, não é o interesse do Espírito Santo que nós proliferemos escândalos, que nós espalhemos escândalos, mas que nós espalhemos a poderosa palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma o mundo, é a palavra de Deus que transforma o pecador, e nós devemos nos ocupar em pregar a palavra de Deus. A vontade do Espírito Santo e a capacitação do Espírito Santo é para que eu e você preguemos a palavra de Deus.
Glória a Deus. E aqui eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você uma coisa: os problemas da obra missionária são resolvidos pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui que Paulo está enfrentando um problema. Tem um mágico. Enquanto o procônsul quer ouvir a palavra, o mágico está desviando a atenção desse procônsul da palavra, está impedindo que ele ouça a palavra. Mas onde o Espírito Santo de Deus está, nenhum demônio do inferno pode impedir que a palavra seja pregada. Todos os impedimentos da obra missionária podem cair por terra pela gestão do Espírito Santo. Pode cair por terra, aleluia, pela ação do Espírito Santo. Quando nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, quando nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo, os problemas financeiros desaparecem, os problemas espirituais desaparecem, os impedimentos que o diabo traz e Satanás quer trazer para que as pessoas ouçam o Evangelho vão desaparecer. A Bíblia diz aqui: todavia, aleluia, olha essa preposição aqui, todavia. Tem uma diferença, né? Todavia é uma preposição que indica uma diferença, algo, porque antes ele fala de um problema. Então quando você tem um porém, todavia, no entanto, aleluia, o que acontece? Saulo, que também se chama Paulo. E o que o texto está dizendo? Com a carteirinha de pastor, com a carteirinha de presidente, com um sapato de couro alemão, com sua gravata cromada, com seu terno italiano, com um anel de 50 quilates de ouro no dedo. Todavia Paulo, com toda a sua capacidade, com seus diplomas de faculdade, com a sua intelectualidade, é isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? Ele resolveu o problema com seu doutorado, porque ele era doutor também. Ele resolveu o problema com a sua capacidade linguística, porque era poliglota. Ele resolveu o problema porque ele era um homem bem sucedido na sociedade, conhecido entre os doutores de Jerusalém. Foi assim que Paulo resolveu o problema? Não, igreja do Senhor. O texto diz: todavia Saulo, cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Seja um crente cheio do Espírito Santo. Seja uma crente cheia do Espírito Santo. Você pode ter diploma, você pode ser doutor, doutora, você pode estudar, você pode estar nos ambientes mais elevados da sociedade, mas você não vai ser nada no reino de Deus se você não for cheio, se você não for cheia do Espírito Santo. Aleluia. Paulo fixando os olhos nele, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Aí eu imagino, talvez se fosse eu: olha, tu me respeita, tu está atrapalhando aqui eu pregar a palavra, tu me conhece, porque o homem carnal age assim: tu me conhece, tu sabe quem eu sou, vai procurar teu lugar, vai procurar teu campo, vai procurar tua casa, vai procurar teu buraco para você entrar, vai cantar em outra freguesia. Os homens carnais agem dessa maneira, mas todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele fixa os olhos daquele homem. Ele enfrenta não o homem, ele enfrenta não o mágico, mas ele enfrenta quem está usando o mágico. Ele enfrenta quem está dentro do mágico. Ele enfrenta quem está dentro daquele homem. Diz: ó, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. E aí Deus vai operar um milagre ali para mostrar o procônsul que o poder de Deus está ali. Naquela situação difícil, naquela situação de conflito, Deus usa aquela situação para converter o procônsul. E Paulo determina que aquele
O mágico fica cego por algum tempo e no mesmo instante ele perde a sua visão, perde as suas vistas e saiu tateando. Não sabia onde estava a porta, não sabia onde estava, saiu procurando o lugar. E o que acontece? O procônsul, vendo aquilo, se maravilhou, creu, viu o poder de Deus, recebeu a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo estava na vida de Paulo, porque o Espírito Santo estava agindo ali naquela obra missionária. Agora eu quero chamar a sua atenção. Paulo não estava pregando para uma igreja de 2.000 pessoas. Paulo não estava pregando um congresso para 7.000 pessoas. Paulo não estava pregando um grande ginásio. Paulo estava pregando para um homem, para uma pessoa, cheio do Espírito Santo de Deus. É maravilhoso pregar para muita gente. É maravilhoso pregar em estádios, é maravilhoso pregar para milhares de pessoas, mas Deus está procurando pessoas que se encham do Espírito Santo e que tenham coragem de, através do poder do Espírito Santo, pregar para um, pregar para dois, aleluia, pregar para uma criança, pregar para um adolescente, pregar para um idoso, pregar para um adulto, pregar para um homem, pregar para uma mulher, pregar para alguém que esteja precisando ouvir falar de Jesus. Não importa para quantos você vai falar, importa o que você vai falar, que é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? Como serão salvos se não ouvirem o Evangelho? É preciso, igreja, que nós nos levantemos e clamemos pelo poder do Espírito Santo, aleluia, para que nós venhamos ser a igreja que Jesus nos chamou para ser, para que nós venhamos avançar e crescer, aleluia, e o nome de Jesus seja glorificado em nossa vida. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, que é a última hora da igreja na face da terra. Aleluia. Isso implica que nós precisamos, com toda a diligência, com toda a graça, com toda a unção, com todo o poder, focar, investir o nosso tempo, as nossas forças, os nossos recursos na evangelização do mundo, para que o mundo venha conhecer a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas.